futebol brasileiro anda muito mal das pernas, isso todo mundo sabe. E as explicações que são dadas, elas são cansativas e, na minha opinião, não esclarecem absolutamente nada. Eu fico a imaginar que esse futebol que já encantou o mundo está precisando de uma lufada dos deuses do futebol. Que se tenha uma geração de craques, de gênios da bola, como aconteceu em 1958, gerando o título de 62, a seleção maravilhosa de 70, 2002, por aí. É como se o aparecimento dessas gerações precisasse de tempo. E ninguém pode imaginar quando é que isso vai acontecer. E a gente fica nessa situação de lamento, esperando que isso volte a ocorrer com o futebol do Brasil. Os times gastam muito e o futebol é pobre. Acabo de acompanhar um jogo Palmeiras e São Paulo, nunca vi coisa tão ruim. Jogo discutido por jogadores, com arbitragem, uma disputa áspera, a raridade de uma boa jogada. E no final das contas o que se vê é o medo, a covardia, a forma como os times são colocados taticamente em campo, em cima exatamente daquela coisa que eu me refiro. O futebol, o medo tem sua utilidade. A covardia é que não presta para nada. Mas o que fazer? É esperar esse milagre, né? Que de repente se tenha uma geração que o futebol brasileiro tenha condição de manter. E não deixar escapar para o futebol da Arábia, para o futebol da Europa, esvaziando os times de bons jogadores. A pior coisa de tudo é o torcedor se acostumar com isso. E por falar em lamentação, vem aqui o que eu gostaria realmente de dizer. Eu vou me referir a um jogo de futebol. A vitória do time do Fortaleza por 4-0 diante do Vitória. Ah, mas a Copa do Nordeste é só um jogo. Tenham calma que eu vou explicar. Um jogo, mas que serve assim de modelo. A maneira como o time do Fortaleza demoliu o quadro do Vitória. Sabia que precisava ganhar para continuar na Copa do Nordeste e entrou para fazer isso. Foi um time arrebatador. Incrível, jogou os 90 minutos dentro de um mesmo ritmo. Resgatou um sistema de jogo na base do 4-2-4, às vezes chegando até com 5 atacantes. Eu sei que isso não é inédito no futebol do mundo. Na Europa tem time que faz isso, pela capacidade dos times, pela qualidade dos elencos. Mas isso tem sido uma coisa rara no futebol do Brasil. A coragem de jogar, a disposição para jogar, a liberdade para o jogador expressar sua qualidade. Há um freio, isso é inegável. Há um freio tático, é tática demais. O time do Fortaleza foi com 4 atacantes. Colocou os volantes na falta de um meia para armar as jogadas. Os alas tinham liberdade para apoiar. Mas foi uma coisa intensa. Não foi negócio de poucos minutos, não. Eu sei que não vai ser assim o tempo todo. As partidas não se repetem na sua forma de jogar. O torcedor imagina que sim, mas isso é o torcedor levado pela emoção. Um time sem medo, um time sem covardia, um time que manteve um padrão de jogo de uma forma duradoura e impressionante. Foi uma das melhores partidas que o Fortaleza fez sob o comando de Rogério Ceni. Ele acha que foi o maior jogo. Mas eu me lembro do time do Fortaleza na Série B, que quanto mais fazia gols, mais vontade tinha. Armado dentro de um 4-3-3, o que já é, na verdade, um atestado de coragem. Para que os senhores tenham ideia de como as coisas andam no futebol brasileiro. O jogo serve como uma espécie de alento. É possível jogar melhor. É possível ser um time que tenha alegria de jogar, liberdade para jogar. Esses esquemas fechados, o excesso tático, tudo isso vem contribuindo para a má qualidade do futebol brasileiro. Fortaleza é ainda um time em formação. Ainda tem problemas a resolver. Mas a sua maneira de jogar foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo.
Como é possível fazer isso? É preciso ter coragem. E o que falta, sobretudo, é isso. O futebolista brasileiro realmente está engessado. É como se ele estivesse proibido de jogar. Eu até dizia, nos comentários feitos a respeito desse jogo, que existe uma diferença entre o treinador e o técnico. O técnico diz, vamos trabalhar. O treinador diz, vamos jogar. Foi essa a ordem que o Ceni deu. Vamos jogar. E o time jogou sem amarras. E acabou conquistando uma vitória que serve assim como exemplo. Por que não procurar jogar dessa forma? Então esse jogo serve de modelo. Não é um modelo único. Dentro do jogo, durante os 90 minutos, circunstancialmente, se muda o esquema de jogo até para uma forma mais ousada de jogar. Mas de cara, começar o jogo assim, eu vou passar por cima, eu vou esmagar o adversário, há bastante tempo que nós não víamos isso. Era esse o recado que nós tínhamos para deixar.